Olá pessoal, tudo bem? Hoje então retomamos as nossas aulas mais voltadas para áreas que não do direito, mas sobretudo aí de exatas, sociais aplicadas, como arquitetura, como engenharia. E hoje vamos falar então do direito de propriedade, sobre a propriedade em si. Eu ia fazer uma única videoaula, mas como é um assunto um pouco extenso, resolvi dividir a videoaula em duas partes. Uma primeira parte nessa semana e uma segunda parte, tudo é certo, da semana que vem. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as origens e a compreensão a respeito do direito de propriedade, sobre o que a propriedade em si ela significou ao longo dos tempos. Vamos falar um pouco sobre algumas características e conceitos a respeito da ideia de propriedade, assim como de posse. Vamos falar sobre modalidades de aquisição de posse originária, acessória, sobre uso capião, registro de título, as cessões. E por fim, vamos falar um pouquinho sobre algumas questões relativas a algumas interferências no direito de propriedade. Vamos lá? Vamos começar falando um pouco sobre alguns aspectos históricos a respeito da propriedade. A propriedade e suas origens, lá no período arcaico, de caráter pré-histórico em si, ela possui um aspecto muito diferente do que entendemos hoje por propriedade. Hoje entendemos a propriedade enquanto um direito real previsto na legislação civil e um direito fundamental assegurado pela nossa Constituição Federal, como vamos discutir um pouquinho adiante. Porém, as origens da propriedade estão ligadas a um outro aspecto, um aspecto que teóricos, autores ilustres como Fustel de Coulanges, em sua obra chamada A Cidade Antiga, identificam como um aspecto de caráter religioso. Por quê? Da onde surge a ideia de propriedade? Os povos antigos, arcaicos, eles tinham como tradição uma espécie de culto à memória dos antepassados. Para estes povos não existia o que nós entendemos hoje como a ideia de metempsicose. O que é a metempsicose? A separação entre corpo e alma, como algumas religiões, a exemplo das religiões cristãs, compreendem. Você morre, o corpo fica e a sua alma ascende, vai aos céus e vai lá para a companhia do seu Deus. Os povos antigos não tinham essa compreensão. Eles acreditavam que você morria e a sua alma ficava presa ao seu corpo, ao seu túmulo. Esses povos antigos, então, tinham seus próprios antepassados também como se fossem as suas divindades. Os seus antepassados eram seus deuses, eram os espíritos dos seus antepassados que iam velar pelo sucesso, pela felicidade da sua família. E eram deuses sôfregos, tinham necessidades, as famílias tinham que prestar homenagem a estes antepassados, a sua memória, lhes fornecendo banquetes, banquetes fúnebres, pequenas oferendas, cuidando da sua sepultura, do local onde estavam os seus restos mortais, porque se não fizessem isso, os antepassados amaldiçoariam os seus descendentes com desgraça, com um futuro não muito feliz. Então esse seria o cerne dos primórdios do pensamento religioso, que estão ligados àquele medo que é o medo mais primordial do ser humano, que é o medo da morte. E sempre que existe essa questão do além-vida, a gente acaba fugindo para um aspecto religioso, abordando um aspecto religioso. E nesse ponto, na antiguidade, a compreensão que se tinha é que a pessoa morria e ficava presa ao seu túmulo, cuidando dos seus antepassados, dos seus descendentes que tinham a obrigação de lhe prestar homenagem. E, tendo em vista essa necessidade de se honrar a memória dos antepassados, de se cuidar da sepultura desses antepassados, é que surge a ideia de propriedade privada, porque esses cultos eles eram domésticos, portanto eram familiares, privados. Uma família tinha os seus próprios antepassados, portanto suas próprias divindades, seu próprio local de culto, que era a sepultura desses antepassados falecidos. Outra família tinha o seu próprio local de sepultura, suas próprias
divindades. Tanto que se alguém invadisse esse local sagrado, onde estavam os antepassados, era um motivo de briga, um motivo às vezes de morte, né, entre essas famílias. Então, da onde surge originalmente, de acordo ao menos com o Fuster Articulante, a questão de uma propriedade privada, de um pedaço de terras que é meu e que ninguém pode invadir? Isso teria surgido dessa necessidade de se proteger, de se preservar a memória dos antepassados, se demarcando um pedaço de terra onde ficaria um túmulo dos antepassados e anexo a ele a residência da família que deveria prestar homenagem a esses antepassados falecidos, essas divindades, vamos dizer assim. Daí surgiria então a demarcação de um determinado território, então dando origem à propriedade. Mas esse aspecto religioso ele acaba sendo um pouquinho flexibilizado conforme o tempo vai passando, da Antiguidade e especialmente com a Idade Média. Com a Idade Média ainda existe uma perspectiva um tanto religiosa a respeito da propriedade. Um homem virtuoso era aquele homem que lidava com a terra, né? A gente tem hoje, às vezes, a memória de algum antepassado nosso, algum avô, bisavô nosso, que está sempre ligado àquela ideia de mexer com a terra, de lidar com a terra. Então, na perspectiva medieval, a pessoa virtuosa era aquela pessoa que detinha e lidava com a terra, certo? E a propriedade ela ganha uma outra perspectiva, não apenas moral, né, questão de virtude, né, religiosa, também vinculada a essa ideia de virtude, mas também uma perspectiva política, porque dentro do sistema, do modo de produção feudal, numa sociedade medieval, onde não existiam grandes reinos que centralizavam a autoridade nas determinadas faixas de terra, né, uma forma, não existia uma legislação única de um país, salvo com exceção alguns reinos que foram se formando ao passar do tempo, mas regra geral, o cenário medieval, politicamente falando, era um cenário um tanto caótico. Não existia uma lei de uma nação, existiam pequenos reinos locais, cada qual com suas próprias regras e com a sua própria autoridade. E uma forma de você impor a autoridade era através da guerra e da conquista. E da conquista, sobretudo, de territórios. Então, na medida em que você expandia o seu território, expandia as suas propriedades, os seus domínios, você acabava tendo um poderio político maior, né? Porque você tinha mais extensões de terra e tinha mais poder de barganha. Com o tempo, essa visão a respeito da propriedade muda. Com o tempo, um aspecto negativo que se tinha a respeito do comércio muda. Originalmente, o comércio era tido pela religião como sinônimo de avareza, de pecado. Com o tempo, essa perspectiva a respeito do comércio, do dinheiro, de propriedades móveis, comercializáveis, da própria venda de terras em si, da propriedade imóvel, mudou e passou a se tornar um sinônimo de etiqueta, ou melhor dizendo, de alguém dotado de maneiras, uma pessoa refinada, uma pessoa que lidava com o comércio, com a troca, com a usura. E então passou a se dar um outro aspecto, se aceitar um outro aspecto à ideia de propriedade, esse aspecto mais vinculado à questão aí de fato econômica. A propriedade inclusive acaba sendo reconhecida, né, em especial a partir da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né, proveniente da Revolução Francesa, como um direito fundamental na época ainda, na perspectiva liberal, talvez o maior, o mais importante dos direitos do ser humano, do entendimento da época. Hoje já temos uma perspectiva de que a dignidade humana seria o maior valor a ser assegurado, né? Mas na época a propriedade privada, né, móvel ou imóvel, ela tinha um status muito forte dentro do rol de direitos fundamentais do ser humano, né? Então, com o passar do tempo, com a modernidade, a propriedade ela deixa um pouco de lado esse aspecto político dela e ela acaba alçando, sobretudo, um aspecto econômico, né? Um direito fundamental do cidadão, econômico-jurídico, né? Um direito fundamental do cidadão e um bem, né, sobre o qual este mesmo cidadão possui liberdade para negociá-lo no mercado, buscando oferir lucro, né? E vamos discutir então um pouquinho sobre o que significa hoje a propriedade dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. De acordo com o artigo 1225, inciso 1º do nosso Código Civil,
a propriedade é considerada um direito real. O que isso significa? O direito real é uma espécie de relação de domínio com determinada coisa, né? Que possibilita ao sujeito de direito, como a gente viu na nossa aula de noções básicas, né? Pessoa física ou jurídica, certo? Uma espécie de domínio e exercício exclusivo sobre determinado bem. Bem que, como nós vimos, pode ser um bem móvel ou um bem imóvel. Então, uma propriedade pode ser um bem móvel ou imóvel, certo? E o que dá direito, de que forma você pode exercer essa propriedade, né? Que direitos o proprietário tem sobre o seu bem? Ele tem, de acordo com os termos do artigo 1228 do Código Civil, a faculdade, ou seja, o poder de usar, gozar e dispor da coisa, assim como de reavê-la de quem quer que injustamente possua este bem móvel ou imóvel, esta propriedade, né? Ou seja, um direito de você usar do bem, tanto quanto de dispor dele, dispor no sentido inclusive de aliená-lo, de vendê-lo, de passar para outra pessoa, de se livrar daquele determinado bem, bem como de reaver, né, de outra pessoa, inclusive de defendê-lo em relação a outra pessoa que possa estar injustamente se livrando daquele bem ou indevidamente invadindo, por exemplo, uma propriedade imóvel, tá? Porém, o exercício desse direito de propriedade, ele também tem que atender, de acordo com os termos do artigo 1º desse mesmo artigo 1228, tem que atender às finalidades econômicas e sociais, né, do bem em si, da propriedade. Uma propriedade ela não pode ser exercida meramente com fins especulativos. Tem que se dar a devida destinação social a um determinado bem móvel ou imóvel, né? Aí onde já existe a preocupação com os grandes latifúndios, que são extensões de terra enormes, que comumente são utilizadas não para um determinado fim social, como moradia, como comércio, né? Como lazer, por exemplo, mas sobretudo para especulação, né, financeira. Grandes faixas de terra para você ter ali uma carta na manga, para se o poder público quiser atravessar determinado local para fazer uma estrada, você tem uma vantagem acima, conseguir uma vantagem financeira com base nisso, né, ou política em determinados casos, né? Da mesma forma, esse exercício, então, ele tem que cumprir a função social, tem que se dar uma destinação social para a propriedade. Você tem um imóvel, né, você tem que cuidar para que ele seja utilizado para fins de moradia, para fins de comércio, ou uma destinação altruísta, inclusive a ele, como fazer uma praça, doar aquele bem em si para uma ONG, realizar um trabalho social, e outros bens. O que importa é a propriedade, o bem, ele tem que honrar a sua função social em si, tá? Da mesma forma, também é proibido, não se deve levar em consideração, né? Se deve exercer o direito de propriedade de modo que você vá prejudicar outras pessoas sem ter nenhuma espécie de ganho legal, é óbvio, né? E que ele seja fortuito, né? Você não pode exercer o seu direito de propriedade simplesmente para fazer birra para alguém prejudicar aquela pessoa no seu interesse individual, certo? Da mesma coisa, do mesmo modo, é importante a gente ressalvar que, tal qual outros direitos fundamentais, a propriedade não é um direito fundamental absoluto. Ela está prevista lá na Constituição Federal. A propriedade é um direito fundamental individual previsto na nossa Constituição Federal, porém não se trata de um direito absoluto, é um direito relativo. Inclusive, é previsto, né, pela legislação a possibilidade do poder público desapropriar um determinado bem privado, né, desde que para questões de necessidade ou utilidade pública ou ainda de interesse social. Claro que sempre mediante prévia e justa indenização, certo? Quanto à extensão da propriedade em si, ou seja, do seu exercício, a gente viu então rapidamente que o proprietário ele pode livremente usar, gozar, dispor dos seus bens, contanto que lhe dê a devida destinação social, né, respeite os interesses econômicos, sociais pertinentes à ideia de propriedade,
e que no seu exercício não cause prejuízo indevido a outra pessoa. Mas a extensão em si a ser explorada, o que abrange? De acordo com os termos do artigo 1229 do Código Civil, a propriedade do solo, o terreno, abrange também a do espaço aéreo, do subsolo, correspondentes à altura e profundidade úteis ao seu exercício, certo? Ou seja, aquela extensão de água, vamos dizer assim, o subsolo, certo? Que são úteis ao seu exercício, que podem ser proveitosas ao exercício, o gozo, aquele bem, podem ser de fato então plenamente aproveitadas pelo proprietário, certo? Claro, você não pode se opor, por exemplo, a um avião passar por cima da sua casa. Ele está passando lá quilômetros e quilômetros de altura, porque ele está além de uma extensão que lhe seria útil, certo? Tal qual não pode se opor à passagem de cabos e tubulações por baixo do seu imóvel, sendo que está numa área que não lhe é proveitosa, em especial nesse caso, se tratando de uma obra de utilidade pública, ok? Por outro lado, certo? Em relação, por exemplo, ao subsolo, os minerais, é importante também ter em vista que o artigo 1230 ele cria uma outra seção em relação ao exercício da propriedade do solo quanto ao subsolo. 1230, a propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. Estes bens referidos pelo artigo 1230 são bens da União. O Brasil é dividido, organizado como uma federação em termos de país. Essa federação ela é composta pelos municípios em nível local, pelos estados em nível regional, por um Distrito Federal enquanto sede administrativa do governo federal e pela União, que seria o Brasil em termos de nação, que é a união dos estados membros. E essa união, que é o Brasil, nível federal, vamos dizer assim, ela, de acordo com o artigo 20 da Constituição Federal, incisos 8, 9 e 10, tem propriedade sobre essas jazidas de minérios e potenciais de energia hidráulica. Conforme diz, artigo 20, inciso 8, os potenciais de energia hidráulica, são bens da União, conforme o caput, os recursos minerais inclusivos do subsolo e as cavidades naturais subterrâneas e sítios arqueológicos e pré-históricos. Então, inclusive, o patrimônio histórico-cultural é considerado de propriedade da União, não podendo ser utilizado, livremente disposto pelo proprietário do bem imóvel, que vai ter que, provavelmente vai ser aquela extensão onde já existe algum sambaqui, por exemplo, ele seria tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, certo? O Instituto do Patrimônio Histórico Nacional em si, o IFAM, ok? Outras questões interessantes em relação ao exercício da propriedade diz respeito aos frutos e produtos. Artigo 1232 do Código Civil. Os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se, por preceito jurídico especial, couberem a outro. Qual a diferença entre fruto e produto? Nós vimos na aula anterior. O fruto são bens acessórios de um determinado outro bem ou acessão que se produzem periodicamente. Os produtos, pelo contrário, eles também são bens acessórios a um determinado outro bem principal, um imóvel, por exemplo, uma determinada extensão de terra, mas eles não se reproduzem. Os frutos, propriamente dito, a gente pode dar como exemplo os frutos das árvores. Os produtos, os minérios, certo? Uma rocha, vai extrair uma rocha, um determinado minério, e não vai se renovar periodicamente, vai diminuir em sua importância e não vai ser renovado, certo? Mas, regra geral, salvo essas questões relativas a minérios, que aí pertencem à União e a exploração demanda aí a autorização, a concessão da União para tal fim, os frutos e produtos, regra geral, pertencem aos proprietários do terreno no qual eles constam, certo?
ok? Com algumas exceções que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Visto essas considerações breves a respeito do direito de propriedade em si, vamos falar então um pouquinho sobre as modalidades de aquisição da propriedade. Vamos falar um pouquinho então sobre as modalidades de aquisição da propriedade. As modalidades de aquisição da propriedade podem ser originárias, né, ou por acessão, certo? Dentre as modalidades originárias de aquisição da propriedade, nós podemos destacar a uso capião. O que é uso capião? É quando você, depois de um determinado tempo que está exercendo a posse justa de um determinado bem, você poder reivindicar a propriedade sobre aquele determinado bem. Pode ser um bem móvel ou imóvel, né? Mais comumente o bem imóvel, mas o bem móvel também pode ser alvo de uso capião, tá? Porém, essa posse, né, o que é a posse? É você utilizar um determinado bem como se dono dele fosse, né? Essa posse tem que ser uma posse considerada justa dentro dos termos da legislação. E o que é uma posse justa de acordo com a legislação? Uma posse justa, legalmente falando, é aquela posse que é exercida de forma pública, contínua, inconteste, mansa e pacífica e com ânimo de dono. Como assim? Uma posse pública é aquela da qual todos têm conhecimento, ou ao menos todos que estão na redondeza em si de um determinado bem imóvel, tem conhecimento de que você está exercendo a posse daquele bem, que você está em determinada terra, em determinado terreno, por exemplo, morando nele, certo? Não é algo clandestinamente exercido, às escondidas. A posse ela tem que ser também contínua, ou seja, o exercício daquele bem como se dono dele você o fosse, tem que ser realizado dentro de um intervalo de tempo contínuo, sem interrupções, ok? Inconteste, o dono original daquele bem não pode se manifestar contrariamente ao exercício da sua posse, sobre aquele bem. Então, se eu estou morando em determinado terreno, que não é meu, mas que eu construí ali um determinado casa, um casebre, o que quer que seja, né, eu fixei ali um pequeno negócio, né, mesmo que informal. Se eu estou ali e durante 5 anos, 10 anos, o dono daquele bem não se manifesta contrariamente, ok, minha posse é justa e eu posso depois, dentro das modalidades possíveis, dependendo do caso, solicitar o uso capião daquele bem para eu me tornar o proprietário dele. Mas nesse período de tempo, o proprietário se manifestar contrário à minha posse, ou seja, vaza daí que esse terreno é meu e você está morando nele indevidamente, esse bem não lhe pertence, esse bem é uma propriedade minha, um direito real meu, e sobre ele eu tenho pleno exercício, certo? Se for esse o caso, a sua posse deixa de ser inconteste e torna contestada, e portanto deixa de ser justa. Outro caso, a posse tem que ser mansa e pacífica, que ela deve ser adquirida e exercida sem o uso de violência ou de grave ameaça, né? Você não pode ameaçar alguém, você não pode usar da violência para reprimir alguém de um determinado modo. Acontece aquelas questões às vezes de grilagem, dos poceiros, né? Pessoal que invade a terra de outras, expulsa o proprietário na base da força ou da ameaça e toma posse daquele bem como se fosse seu e depois solicita uso capião. Mas aí é uma posse que foi injusta, que não merece ser bem recebida pelo ordenamento jurídico, né? Porque você usou de violência para poder estar naquele bem, se valendo dele, naquele imóvel, né? Então a posse tem que ser justa e
mansa, para ser justa ela tem que ser mansa e pacífica, bem como exercida com ânimo de dono. Como assim? Você tem que exercer aquela propriedade em si, fazer uso dela como se dono dela o fosse, como eu já falei aqui anteriormente. Vai usar para habitação, vai usar para plantação, vai usar para explorar um determinado negócio, mesmo que informal, porém devidamente comprovado, certo? Deu um uso àquele bem imóvel ou móvel, se for o caso. Até para atender a exigência da legislação, no sentido de que a propriedade ela tem que ter a devida destinação social e econômica. Usou para habitação, para morar nela, usou para fins econômicos, certo? Cumpriu com o objetivo da legislação que o seu proprietário original não estava observando. Dormiu no ponto. Não deu destinação social, que a legislação lhe exigia, e, portanto, o legislador reconhece, caso a sua posse tenha sido exercida durante o período necessário, de tempo necessário, e de forma justa, mansa, pacífica, com ânimo de dono, inconteste, pública e contínua, você faz jus, então, a ser o proprietário daquele determinado bem imóvel ou imóvel, mais do que o seu proprietário original, que não fez o devido uso, não deu devida destinação social e econômica para aquele bem. Tá? E claro, além da questão da violência, a posse ela não pode ser também exercida de forma clandestina, às escondidas, porque vai contra a exigência de publicidade, ou precária, que é quando você, por exemplo, é o locatário de um bem, está na posse dele e venceu o seu contrato de locação, você não quer sair daquele imóvel de jeito nenhum, e aí vai querer ainda bobear, dar uma de louco e solicitar o uso capião do bem. Claro que a justiça vai negar, mas é um exemplo de posse precária. Ou alguém lhe emprestou um imóvel para você morar, e passou um determinado prazo ali do que lhe permitiu, você está lá naquele bem ainda, você está exercendo a posse de forma precária, não faz jus ao uso capião. Da mesma forma, a gente também tem que observar que atos de mera tolerância ou detenção também não caracterizam posse, portanto não geram a uso capião, que é a situação, por exemplo, do caseiro. Relação de detenção. Relação de detenção é uma relação em que a pessoa está na posse de determinado bem em obediência às ordens de outra pessoa, por subordinação a outra pessoa. Então, vamos supor que eu tenha um sítio, e nele eu tenho um caseiro que mora lá para cuidar do meu sítio. O caseiro está lá sob minhas ordens. Ele tem um vínculo jurídico comigo. Ele é meu subordinado. Ele está morando lá não porque eu fiz vista grossa, não porque eu não estou cuidando do bem. Pelo contrário, ele está morando lá justamente porque eu estou cuidando daquele meu bem imóvel, daquele meu sítio, para que ele seja devidamente preservado. Então, no caseiro, ele não pode, mesmo que ele esteja morando lá há anos, solicitar a uso capião, porque ele está lá não como possuidor, mas como um detentor daquele bem em meu nome. Ok? Uma outra observação importante, que também não gera uso capião, diz respeito a bens públicos. Os bens públicos não são passíveis de uso capião, de acordo com a Constituição Federal. A Constituição Federal e o Código Civil asseguram que os bens públicos não estão sujeitos a uso capião, assim como a Constituição Federal, o artigo 102 do Código Civil, acabei de citar, e a Constituição Federal, no seu artigo 191, parágrafo único, também indica que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Então não adianta você armar uma barraquinha, um casebre na praça e depois querer reivindicar a praça como sua. Independente da sua posse ser mansa, pacífica, pública, inconteste, ela não é uma posse legal, porque justa ou legal, porque a Constituição não permite que bens públicos sejam usucapidos. Ok? Uma outra possibilidade de aquisição da propriedade é pelo registro do título, certo? O registro do título é quando você compra um imóvel ou recebe este imóvel por uma questão de herança, por exemplo.
ou doação, né? O registro do título é sobretudo no caso de transferência de bens entre vivos. Nesse caso, né, é uma aquisição, no caso sobretudo de aquisições onerosas, né, compra e venda, onde o que deve ser realizado não é uma ação possessória, né, para você receber o bem de outro por ter exercido a posse daquele bem por um determinado tempo de forma justa, mas você comprou um imóvel, né? Nesse caso, você tem que ir até o cartório de registro de imóveis, né, fazer o devido registro, né, a averbação, né, a matrícula do imóvel, e pagar o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Sendo que é importante destacar que, enquanto não for realizado o registro no cartório, transferindo o imóvel do nome de uma pessoa para o seu nome, você não é considerado, para fins de direito, como dono daquele imóvel. Então, tenha um cuidado. Celebrou o contrato de compra e venda de um determinado imóvel, vá até o cartório e realize o registro, né, daquele imóvel, para que você possa ser considerado o novo dono dele, ok? E só retomando ali a questão da usucapião, falando rapidamente sobre algumas modalidades da usucapião em si, né? Temos o usucapião extraordinário, prazo de 15 anos ou 10, caso você fixe moradia naquele bem, né, onde o possuidor não precisa ter justo título nem boa-fé. O que é justo título? É uma documentação que indique que você tinha algum documento que lhe fazia crer que você era dono daquele imóvel. Ou boa-fé, eu achava que o meu terreno ia até além dali, mas não, o terreno ia só até uma determinada extensão de terra, e a partir daquela outra extensão, determinado marco, não era seu, mas você ficou ali por um bom tempo ocupando, fazendo uso daquela pedaço de terra que não era seu, e aí solicitou o uso capião daquela extensão que originalmente não era sua, tá? Isso seria boa-fé. Você não precisa ter boa-fé nem o justo título no caso dessa uso capião extraordinário. Extraordinário é algo que é considerado fora do comum, né? Por isso que o requisito temporal é um pouco maior, 15 ou 10 anos se você fixar moradia em determinado bem imóvel, tá? Não precisa ter o justo título nem a boa-fé. O justo título às vezes é muito comum naquelas questões de terreno de marinha, etc. Nesse caso, terreno de marinha, você não vai ter propriedade efetivamente, porque é terra de marinha, é da União. Mas comprou ali um determinado bem com um contrato de gaveta, tinha uma escritura de posse apenas, né, um termo de posse. É uma espécie, um exemplo de justo título, né? Contrato de gaveta, contrato frio ali, ele não é um contrato, um documento legal para fins de transmissão da propriedade, certo? Transmissão da propriedade, como a gente já viu, ela é efetivada através do registro no cartório de imóveis, certo? Então, o contrato que eu firmo entre eu e você ali para a venda de um bem, efetivamente, ele não é considerado um documento válido, né, para a transmissão da propriedade, ok? Porém, sendo este o caso, não se tratando de um bem público, e eu tendo esse justo título, eu poderia me valer aí da hipótese de uso capião ordinário, que é um prazo reduzido de 10 anos, onde o possuidor ele tem justo título e boa-fé. É aquele caso do cara que não tinha ciência de que aquele contrato de gaveta não era um documento válido para fins de transmissão da propriedade, mas ele já está há muito tempo lá, né? Nunca teve nenhuma resistência por parte do seu proprietário originário, etc. Então ele pode solicitar uso capião extraordinário. Também existem outras hipóteses especiais de uso capião. Essas duas de cima, ordinária e extraordinária, não exigem que aquele seja o seu único imóvel. Pode ser um segundo imóvel. Mas nessas situações especiais, regra geral, exigem que você utilize aquele imóvel e que ele seja o seu único imóvel. Que seria o caso da uso capião especial rural, do artigo 1279 do Código Civil. Prazo de 5 anos, o possuidor não deve possuir outro imóvel rural ou urbano e deve tornar a terra de no máximo uma extensão de no máximo 50 hectares produtiva com seu trabalho. A uso capião especial urbana do artigo 1240 do Código Civil, prazo de 5 anos também. Imóvel urbano de até 250 metros quadrados, né, desde que usado para fins de moradia do possuidor ou de sua família e que este não possua, né, o possuidor não possua outro imóvel em seu nome,
né? E a uso capião especial urbano coletiva, artigo 10 do Estatuto da Cidade, outra legislação, prazo de 5 anos também, áreas urbanas com mais de 250 metros quadrados, aí onde se diferencia da especial urbana, né, coletiva, com uma extensão bem maior, né, se aplica uma extensão maior. Essas áreas maiores ocupadas por população de baixa renda que não seja proprietária de outro imóvel, mais uma vez aquela exigência, né, urbano ou rural, e aplica-se só nos casos de não for possível verificar, identificar os terrenos ocupados pelos possuidores a fim de dimensionar exatamente qual seria a extensão do imóvel de cada qual, né? É o caso de grandes assentamentos populacionais, né? Existem outras hipóteses de uso capião, mas eu quis trazer aqui brevemente para vocês apenas algumas delas. As duas primeiras, extraordinária e ordinária, elas não exigem que seja um único imóvel do possuidor, né? Porém, se o possuidor ele fixar moradia no caso extraordinário, reduz o prazo. As três especiais que eu citei ali exigem que seja um único imóvel do possuidor, ok? Vamos falar então um pouquinho sobre modalidades de aquisição da propriedade por accessão. O que é uma accessão? A accessão é tudo aquilo que é acrescido a uma propriedade imóvel, certo? Essas accessões podem ser naturais ou artificiais. Vamos começar falando então sobre accessões naturais. Essas hipóteses de accessão natural, elas não são tão comumente observadas como o caso de accessões artificiais, que seriam os prédios ou plantações, né? São algumas hipóteses previstas pela legislação civil, né? Não tão comuns assim, certo? Mas que é interessante a gente revisar aqui brevemente, tá? A primeira hipótese de accessão natural que nós podemos observar é a formação de ilhas, né? Essas hipóteses que nós vamos observar aqui são todas elas relativas, sobretudo, à questão de terras entre águas, entre cursos d'água, certo? Formação de ilhas, artigo 1249 do Código Civil. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos, fronteiros, observadas as regras seguintes. Inciso 1. As que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, certo? Na proporção de suas testadas até a linha que dividir o alvéol em duas partes iguais, o rio. As que se formarem entre a referida linha e uma das margens consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse mesmo lado. E 3. As que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos a custo dos quais se constituíram. Tá? Então, regra geral, a gente olhando aqui pela imagem, né, uma ilha se formou em um determinado curso d'água, né? Aquela ilha, de modo geral, ela vai pertencer proporcionalmente aos proprietários de cada margem. E se ela se formou dentro de um novo braço da água, vai pertencer, né, ao dono do imóvel dentro do qual, né, ou aos donos dos imóveis dentro dos quais aquele curso d'água foi formado e surgiu a ilha, certo? Então, ilhas, cada um dos proprietários ribeirinhos fronteiriços vai ter a propriedade sobre aquela nova extensão de terra que se formou no curso d'água, né, proporcional à sua própria testada, certo? Uma outra possibilidade é o caso do aluvião, aluvião regrada no artigo 1250 do Código Civil. Os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio das águas destas pertencem aos donos dos terrenos marginais sem indenização. Aluvião é quando uma determinada porção de terra se desloca de um imóvel para o outro, certo? Olhando aí pelo desenho, dá de ver, ó, saiu um pedaço de terra de um imóvel e foi para o outro. Só que esse deslocamento ele se deu por ação natural, né, do próprio rio, do próprio curso d'água. Aos poucos, com o tempo, de forma contínua, gradual, foi saindo, se deslocando um pedaço de terra de um lugar para o outro. Uma formação, um deslocamento natural. Nesse caso, a pessoa que recebeu
né, onde aquela extensão do terreno de terra saiu de um lugar que recebeu essa extensão que saiu do lugar, ela se torna proprietária dessa nova extensão de terras, sem indenização, porque foi um fenômeno de caráter natural, né? Contínuo, que faz parte da ação dos tempos. Já o caso da avulsão é diferente, artigo 1251 do Código Civil. Quando, por força natural violenta, uma porção de terra se deslocar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo, sem indenizar o dono do primeiro, ou sem indenização, se no prazo de 1 ano ninguém houver reclamado. Parágrafo único. Recusando seu pagamento de indenização, o dono do prédio a que se juntou a porção de terra deverá aquecer que se remova a parte acrescida. Então, o que é? Qual a diferença em relação à aluvião? Aqui é porque, em vez de ser algo decorrente da ação natural dos tempos, foi algo abrupto, repentino, imprevisto, né? Nesse caso, a legislação assegura que a pessoa que recebeu essa porção de terra, por conta, por exemplo, de uma enchente que do nada pegou e deslocou um pedaço de terra de um móvel para o outro, né? Aquele que recebeu essas terras, ele mantém a propriedade daquela porção de terras desde que indenize o seu proprietário original, certo? Ou que, passado 1 ano, o proprietário original não reclame, né, a propriedade sobre aquela extensão de terras. Se a pessoa que recebeu aquela faixa de terra não concordar em pagar a indenização, tudo bem, né? O proprietário original ele pode reaver as suas terras e aquele que havia recebido não pode se negar que essa pessoa valha dos meios necessários para que retenha aquela faixa de terra que perdeu. Mas, claro, trabalheira que deve dar, eu imagino que, salvo situações muito excepcionais, né, não é algo que o proprietário original vale ele fazer, certo? Provavelmente vai custar até mais, né, do que ele simplesmente conceder essa acessão ao seu vizinho. E o último caso de acessão natural é o caso do alvéol abandonado, quando, por exemplo, um rio muda o seu curso e aí, ao mudar de curso, ele deixa uma extensão de terra vazia. Nesse caso, o artigo 1252 do Código Civil indica que o alvéol abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso, entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do alvéol. Então, o que acontece? O rio mudou de curso, está atravessando outros terrenos. Aquelas pessoas por qual o rio, né, está atravessando agora, está passando agora, o curso está passando agora, não vão ter o direito a nenhuma indenização, né, porque aquele rio abriu terras disponíveis na extensão de outros proprietários e agora está impossibilitando o exercício da propriedade de determinada faixa de terra que seria da sua propriedade, que antes era possível, né? As pessoas nas quais o rio passava e agora, vamos dizer assim, secou, vão então ter a propriedade sobre determinada aquela extensão do alvéol abandonado em si, né, a extensão em si que secou, na proporção das suas testadas, na proporção das suas faixas territoriais, ok? Visto então essas hipóteses de acessão natural, vamos falar um pouquinho, né, aí, com mais importância, né, sobre algumas hipóteses de acessão artificial. Vamos falar então sobre algumas hipóteses de acessão que são mais comuns no dia a dia, né, que são mais relevantes para o nosso estudo e para a prática do cotidiano, que são as hipóteses de acessão artificial, sobretudo no que diz respeito a edificações, certo? Que estão previstas entre os artigos 1253 e 1259 do Código Civil. Artigo 1253, ele indica uma presunção de propriedade do construtor. Artigo 1253. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e a sua custa até que se prove o contrário. Então, salvo prova o contrário, aquele que construiu num terreno é dono daquela construção. Presume-se que ele tenha feito aquilo com seus próprios materiais e no seu próprio terreno. Mas isso pode ser alvo de contestação
Pode-se observar algumas exceções. Pode ser que ele não tenha construído de boa fé, né, com materiais que não eram dele. Pode ser que ele tenha construído em outro terreno, ou parcialmente em outro terreno que não era dele. E é por isso que então os artigos do Código Civil seguintes buscam disciplinar, né? Vejamos, artigo 1254 do Código Civil: aquele que semeia, planta, edifica em terreno próprio, ou seja, no seu terreno, com sementes, plantas ou materiais alheios. Vamos aqui tentar sempre nos referir a materiais, falando mais de edificação, que eu acho que é o que é mais comum, mais interessante para a gente aqui, né? Aquele que edifica em terreno próprio com materiais alheios adquire a propriedade desses materiais, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos caso tenha agido de má fé. Então, se eu construir no meu terreno com materiais que eu julgava que eram meus, mas que na verdade depois fica constatado que não eram, né, eu vou manter a propriedade daquela construção em si, desde que eu restitua o valor daqueles materiais. Sendo que, se eu sabia que aqueles materiais não eram meus, ou seja, se eu estava de boa fé, além de restituir o valor pelos materiais, eu também tenho que pagar perdas e danos ao proprietário a quem era proprietário daqueles materiais em si. Artigo 1255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, ou seja, nesse caso, 1255, eu estou construindo não no meu terreno, não no meu imóvel, mas no imóvel de outra pessoa, indevidamente, né? Então, quem faz isso perde em proveito do proprietário, do verdadeiro dono, as sementes, plantas e construções, e se procedeu de boa fé, terá direito à indenização. Então, se eu construir no terreno de outra pessoa, eu vou perder para aquela pessoa aquela construção, porque o terreno não era meu, era de outra pessoa. Se eu estava de boa fé, eu terei direito à indenização pelos materiais que eu empreguei naquela construção em si. E se eu estiver de má fé, eu não ganhei nada. Mas tem uma observação interessante aqui no parágrafo único deste mesmo artigo. Se a construção ou plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa fé plantou ou edificou adquire a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente se não houver acordo. Então, eu construí no terreno de outra pessoa, mas eu não sabia que aquele pedaço, às vezes é um terreno grande e tal, achava que a minha extensão de terra ia muito além do que eu imaginava, mas não ia. Então, eu acabei construindo, às vezes, poderia ter construído no terreno de outra pessoa por inocência minha, por desconhecimento meu. Eu estava de boa fé, construí achando que era meu, mas não era. E a minha construção tem um valor muito mais agregado do que aquele terreno, aquela porção do terreno que eu construí. Construí uma mansão, né? Queira Deus que eu construa uma ainda. Eu construí uma mansão naquela porção do terreno. Aquele valor é muito maior do que o terreno em si. Nesse caso, a legislação, dentro da lógica desse parágrafo único, me permite que eu adquira a propriedade daquela extensão de terra, mediante indenização ao dono originário dela. Essa indenização fixada em acordo entre as partes ou judicialmente, se for o caso. Uma outra hipótese, né, é a do artigo 1256. Se de ambas as partes houve má fé, adquire o proprietário as sementes, plantas e construções, devendo ressarcir o valor das acessões, né? Parágrafo único. Presume-se má fé no proprietário quando o trabalho de construção, lavoura, se fez em sua presença e sem impugnação, ou seja, sem contestação sua. Nesse caso, eu posso, por exemplo, o cara sabia que alguém que estava construindo o terreno de outra pessoa, certo? E essa outra pessoa sabia que aquele cidadão estava construindo no seu terreno indevidamente e fez vista grossa, se fez de louco, tentando ganhar com isso. Se ficar provado, né, que ambos de fato agiram com má fé, quando estavam construindo um terreno que sabia que não era seu, ou sabia que alguém estava construindo no seu terreno e ficou quieto para tentar ganhar vantagem, né, dentro daquela velha teoria de Gerson, né, que o que importa é levar vantagem, né, velha máxima do brasileiro, infelizmente, né, o dono do imóvel, onde foi construído devidamente, ele vai manter a propriedade daquela construção, mas vai ter que ressarcir
o valor daquelas acessões, o valor daquela edificação em si, ou seja, não vai ganhar de graça de jeito ou de outro, tá? Mesmo que o outro estivesse de má fé, mesmo que o construtor estivesse de má fé, porque se estivesse de boa fé, ganharia indenização de um jeito ou de outro, o cara que construiu de boa fé. Mas, regra geral, quem constrói de má fé em terreno alheio perde e não ganha nada. Mas aqui é o caso de ambos estarem de má fé. Então, o dono do imóvel, o verdadeiro dono, mantém a propriedade da construção, mas o construtor, né, ele vai ser indenizado porque o cara que era dono do terreno, né, parece novela mexicana já, né, ele tinha ciência daquela construção em si e de má fé, né, na malandragem, ficou quieto, tá? Artigo 1257. O disposto no artigo antecedente aplica-se ao caso de não pertencerem a sementes, plantas ou materiais a quem de boa fé empregou em solo alheio. Então, a mesma situação, mas aqui diz respeito, sobretudo, né, à perspectiva de boa fé no solo de outra pessoa. Tá? O cara que plantou de boa fé no solo de outra pessoa, né, o dono do solo, ele vai manter a propriedade, mas vai ter que pagar quem de boa fé plantou. Parágrafo único. O proprietário das sementes, plantas ou materiais deverá cobrar do proprietário do solo a indenização devida quando não puder havê-la do plantador ou construtor. Ok? Artigo 1258. Agora aqui um caso bem interessante que é de construções feitas parcialmente no solo de outra pessoa. Se a construção feita parcialmente em solo próprio invade solo alheio em proporção não superior à 20ª parte deste, ou seja, a própria legislação indica uma proporção a ser observada, adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido se o valor da construção exceder ao dessa parte e responde por indenização que represente também o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente. Ok? Parágrafo único. Pagando em décimo as perdas e danos previstos nesse artigo, anteriormente citado, o construtor de má fé adquire a propriedade de parte do solo que invadiu se em proporção à 20ª parte deste e o valor da construção exceder consideravelmente o dessa parte, não se puder demolir em porção invasora sem grave prejuízo da construção. Tá? Então vamos lá, por parte você também tem outras situações a serem consideradas nesse sentido. Então, primeiro, eu tenho um terreno, eu construo nesse terreno, porém parte da minha construção invadiu o terreno de outra pessoa. Nesse caso, se o que eu construí não for superior à 20ª parte do terreno vizinho, eu vou adquirir a propriedade daquela extensão. Se a minha construção, o valor do espaço que eu construí for superior ao valor do terreno em si, certo? Nesse caso, eu vou estender a minha propriedade, bem dizer, né? Mas vou ter que indenizar o proprietário originário. Eu estava de boa fé. Vamos presumindo aqui nos termos do artigo 1258 caput, enunciado dele. Então eu tenho que pagar uma indenização que vai representar o valor da área que o proprietário real daquele imóvel que foi invadido pela minha construção, né, o valor da área que ele perdeu e a desvalorização do restante do imóvel dele. Porém, se eu estava de má fé, é outra história. Se eu estava de má fé, sabia que onde eu construí não era meu, isso fica comprovado. Mas a extensão que eu invadi não é superior à 20ª parte do terreno do cara e ela, pecuniariamente falando, economicamente falando, tem um valor agregado maior do que o da área que eu invadi por si só. Nesse caso, eu adquiro, enquanto construtor de má fé, adquiro a propriedade do espaço que eu invadi indevidamente, mas a minha indenização é bem mais cabeluda. Porque o valor da indenização tem que ser pago em décuplo, né, as perdas e danos, 10 vezes, e isso também levando em consideração que o proprietário daquele terreno ele pode solicitar a demolição da parte que eu invadi sem prejuízo para a construção originária.
Como assim, professor? Então, eu invadi lá o imóvel de outra pessoa, eu sabia que eu estava construindo irregularmente no imóvel de outra pessoa. Essa porção que eu construí não é superior à 20ª parte do imóvel do meu vizinho, né? O que eu construí, pecuniariamente falando, economicamente falando, é superior, né? Então, eu vou ter que indenizar em 10 vezes as perdas e ganhos do dono do terreno que eu invadi. Mas o dono do terreno que eu invadi, ele pode solicitar a demolição, a destruição da área invadida. Porém, desde que essa destruição não prejudique a integridade da minha obra, tá? Mas existe ainda uma terceira possibilidade que é ser considerada, que é do artigo 1259 do Código Civil, que diz que se o construtor estiver de boa fé, eu construindo de boa, não sabia que aquele local ali que eu estou invadindo não era meu. O construtor estiver de boa fé e a invasão do solo alheio exceder a 20ª parte, ou seja, essa hipótese do 1259 é quando eu construo parcialmente no solo alheio, mas uma proporção superior à 20ª parte, além do limite anteriormente observado. Eu adquiro a propriedade do solo invadido. Mais uma vez, se o valor for excedente, também for superior à porção invadida, enquanto o terreno considerado, né? Eu adquiro a propriedade e eu respondo pelas perdas e danos, ou seja, vou indenizar o verdadeiro dono do imóvel, da porção invadida, sendo que essa indenização ela vai abranger, além do valor da área perdida e da desvalorização da remanescente, também o valor que a minha invasão acrescentou à propriedade em si, ou seja, são 3 pontos a ser observados. Na hipótese anterior, que é inferior à 20ª parte do imóvel, eu vou pagar tão somente uma indenização correspondente à área perdida por parte do dono originário e a desvalorização da remanescente. Nessa hipótese em que a minha invasão, eu estando de boa fé, superei a 20ª parte, eu vou ter que pagar uma indenização que corresponda o valor da área perdida, a desvalorização da remanescente e o valor que a minha invasão acrescentou, acresce à construção em si, certo? Porém, aí continua o artigo. Se de má fé, ou seja, se eu construir em solo alheio uma porção superior à 20ª parte daquele imóvel, mas de má fé, na malandragem, na maciota, né? Eu sou obrigado a demolir o que eu construí nessa porção, pagando perdas e danos apurados que serão devidos em dobro ao real dono daquele imóvel. Então, nesse ponto, se eu tiver de má fé, eu me dou mal de fato, ok? Por fim, o último ponto a gente analisar nessa nossa primeira videoaula sobre direito de propriedade diz respeito ao uso normal da propriedade. Disposições previstas nos artigos 1277 a 1281 do Código Civil, certo? Artigo 1277. O proprietário ou possuidor, aquele que é dono, de fato do bem, ou que está utilizando ele como locatário de um determinado imóvel, por exemplo. Então, o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Parágrafo único. Proíbe-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Então, aqui são situações a respeito do uso da propriedade. Então, você pode, judicialmente, se necessário, inclusive, buscar cessar qualquer uso indevido da propriedade por parte de outra pessoa. Ok? Porém, você tem que observar a natureza daquela propriedade, certo? A sua localização, aí tem que estar ciente do plano diretor da cidade, e também questões de tolerância.
Então, por exemplo, numa zona comercial, eu não poderia me opor a um determinado estabelecimento comercial que atuasse no horário comercial. Porque tem muita gente, gera muito barulho por conta do público de um determinado restaurante, faz um burburinho e tal, não consigo me concentrar, não consigo descansar no horário comercial. A zona é comercial, então, portanto, aquele estabelecimento está atendendo às exigências de localização, né? Ou o diferente, na verdade, seria se este restaurante fosse construído numa zona exclusivamente residencial. Aí, se fosse esse o caso, eu poderia me manifestar contra o exercício deste comércio porque ele está sendo realizado no local indevido, né? Uma área que não é comercial, certo? Outra situação, beleza, uma zona residencial, certo? E o meu vizinho faz barulho. Só porque o barulho que ele faz não é algo que vai me privar o sono constantemente, não é algo que vai acabar com a minha paz, não é algo que vai prejudicar a minha privacidade, a minha intimidade, né? Aqui nós temos que observar os limites de tolerância, os deveres de tolerância de urbanidade. Então você não pode se opor a qualquer barulho, a qualquer interferência. Você tem que ser tolerante. Diferente, por exemplo, do cara que é seu vizinho, mas fica escutando um heavy metal, né? O gosto do cara é bom, né? Mas fica escutando heavy metal num volume altíssimo durante a madrugada. Aí passa os limites de tolerância, tá? O cara que tem um cachorro, mas o cachorro ele não late uma vez ou outra, ele fica latindo a noite inteira, incessantemente, né? E numa altura muito considerável e sem parar, né? Uma coisa, todo dia, toda noite, né? Passa a tolerância. Outra coisa seria se o dono saiu e naquela noite específica o cachorro ficou latindo porque sentiu falta do dono. Ou o cachorro late quando passa alguém na frente da porta. Então, ninguém pode ser proibido de ter bichinho, né? Alguns condomínios até têm algo nesse sentido, só porque é judicialmente contestável essa proibição em si, né? Nem vamos entrar nesse método de discussão, óbvio. Só porque o cachorro ele vai ser um problema na medida em que ele passar dos limites de tolerância. Se é um problema que é eventual, né? Poxa, está dentro das questões de tolerância. Outra questão, né? A natureza do bem em si, né? Um estabelecimento, por exemplo, uma lanchonete, ela tem que observar todos os padrões de higiene ao manipular alimentos. Eu posso me opor, por exemplo, a uma exploração de um determinado comércio que não acate as determinadas normas de higiene. O cara tem um x-salada lá, mas no fim das contas é um hambúrguer, né? Não rola. Eu posso me opor a isso. Agora, se ele está cumprindo todas as normas de higiene, observando toda a legislação, né, está dentro de uma localidade específica, ok, não tem por que me opor ao uso deste bem, ok? Agora, mesmo em situações que passem do limite de tolerância, de determinadas obras, determinadas propriedades que estejam situadas numa localidade que não era para estar ali, né, ou que não atende efetivamente a sua natureza originária, existem algumas exceções a se observar, que é o caso sobretudo no artigo 1278, que diz que o direito a que se refere o artigo antecedente, de só fazer essas interferências, né, pela conta da utilização de propriedade vizinha indevida, né, não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou possuidor, causador delas, pagará ao vizinho indenização cabal. 1279, ainda porque por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, poderá o vizinho exigir sua redução ou eliminação quando essas se tornarem possíveis. Aqui é o caso de questões relativas a
assim, instituições de interesse público como um hospital, por exemplo. Um hospital, uma zona residencial, mas tem hospital, é de interesse público o seu funcionamento, não tem por que você se opor a ele, certo? Mesmo que exista um certo barulho, mesmo que seja uma localidade que não é propícia, o interesse público manifesto dele faz jus a manutenção das atividades. Porém, a legislação lhe possibilita que você solicite ainda assim a redução do barulho, daquelas interferências. Então, se o hospital faz barulho, que é o barulho da sirene, da ambulância, pode solicitar, né, o vizinho pode solicitar, a vizinhança, melhor dizendo, pode solicitar que o barulho da sirene seja ativado tão somente depois de uma determinada extensão, uma determinada rua, para evitar a perturbação do sossego da vizinhança. E assim vai. Rapidinho, então, vamos falar só um pouquinho sobre algumas considerações finais. Um tema esse que é muito técnico. Eu me preocupei nessa videoaula em fazer uma fala mais voltada para outras áreas que não é do direito, mas o aluno do direito fica aí convidado a também analisar o conteúdo desta videoaula, revê-lo e acompanhar o nosso próximo encontro, né? Falamos então sobre uso capião, sobre registro de título, com os devidos alertas, com as devidas possibilidades, questões, né? Sobre a cessão, sobretudo algumas questões como a cessão artificial, construção realizada em solo próprio, solo alheio, parcialmente solo próprio, parcialmente solo alheio. Temas esses que são interessantes e que podem ser observados com uma certa frequência no dia a dia, sobretudo essa questão do uso capião e a do registro de título, né, óbvio, e também da construção em solo alheio ou com materiais distintos que não seu, né. Na próxima aula nós vamos estudar um pouco mais algumas questões relativas ao direito de vizinhança, que hoje a gente começou a ver, né, na parte final, ao tratarmos sobre interferências, sobre uso indevido da propriedade, certo? Na próxima aula então vamos falar sobre outros assuntos, tal qual o direito de travejamento de paredes, passagem de cabos, tubulações, águas, etc. Ok? Ficamos hoje por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.